pessoal, meu nome é Giovanni Souza e hoje está começando o primeiro episódio do Não Ovo. Boa noite, eu sou a Sabrina e esse podcast foi inspirado numa proposta de trabalho feita pelo professor Douglas, professor de língua portuguesa, em que a gente faria um podcast falando sobre as variações linguísticas. Para esse podcast, a gente trouxe dois convidados. Pode se apresentar? Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, sou da Escola Estadual de Ensino Médio Estrela, turma 231 e sou morador de Novo Paraíso, interior de Estrela. Boa noite pessoal, eu sou o Douglas, estudo na Escola Estadual de Ensino Médio e moro no bairro da Indústria. Bom, para ter uma base mais do que conversar, a gente fez umas perguntas e a gente vai debater um pouco sobre elas com eles para saber as opiniões e também uns exemplos sobre explicar para quem não sabe ainda o que é. Então a primeira pergunta é: o que seria variação linguística para vocês? Bom, variação linguística para mim seria basicamente falas de determinados lugares que variam de um lugar para o outro. Concordo com o Douglas, é exatamente isso. Às vezes essas diferenças podem ser pequenas, assim como bem drásticas, fazendo assim às vezes até o entendimento da língua falada mais complicado. E para vocês, quais são as principais variações linguísticas que vocês percebem assim, no dia a dia de vocês? As principais variações que eu percebo, como eu sou mecânico, interajo muito com o pessoal aqui do interior de Estrela, muitas regiões do Vale, na nossa região dos vales, Teutônia, Lajeado. Lido muito com pessoas que falam um alemão bem forte, tocam o B pelo P, falam as sílabas bem destacadas, tipo assim. Para mim como eu trabalho mais na minha firma, eu falo do meu jeito lá, daí quando eu vou comprar, sei lá, uma peça lá, eu falo, um bagulho lá, daí tipo, troco o nome da peça, não sei, é bagulho, sempre é assim. Gabriel, tu citou que tu trabalha numa mecânica. Vocês mexem muito com peças e com o serviço mesmo, assim. Tu percebe que, às vezes, vocês, ali na tua empresa, vocês chamam uma peça de um nome por uma referência, de algum jeito, por uma situação que aconteceu um dia, ficou esse nome, e, por exemplo, se eu comprar essa peça em outro lugar, vocês têm uma dificuldade, assim, porque pra vocês é o nome que vocês falam ali, né, com uma referência, mas o pessoal de fora, quando você comprar uma coisa, ele não entende, ou até um cliente, quando ele não entende. Uma pergunta muito interessante. Sim, isso acontece muito. Às vezes, como é uma mecânica, não é um ambiente tão formal, quando a gente conversa entre nós, ou não com um cliente, a gente chama as peças de uma maneira considerada até cômica. Como, por exemplo, temos uma peça que nós chamamos de cu do burro. O cu do burro, na verdade, o nome correto, se tu fosse pedir uma agência, seria a cuica do freio. Mas a gente acaba chamando assim por causa que ela tem um formato semelhante, o cu do burro. E isso acontece com várias peças, como por exemplo, tem o pino quebra-dedo, tem pino bucetinha, que é... Não, velho. Tá. Não me diga porque é parecido. É que é parecido assim. Vocês compararam? Olha, nós todos somos homens, certo? Uhum. Somos másculos. Tem bastante. Tá, vocês vê uma dificuldade, às vezes, quando o cliente vem ali explicar pra ele, porque pra você é desse jeito, mas o cliente pode ser que não entenda. Isso acontece, peça, mas às vezes a maioria dos clientes, não vou dizer a maioria na verdade, muitos não conhecem, às vezes a gente já falou, teu trator tá com problema aqui, precisamos trocar o cu do burro. Ele deu risada da gente, porque ele não sabia o que era o cu do burro. Ele acha até que é uma brincadeira. É que é uma brincadeira que ele tava falando, que nem falar trocar a biboca da parafuseta. E São palavras mais do interior, né? são do interior e do meio mecânico. Uma expressão que a gente tem também é tu cruzou os polos? E assim, quando vocês vão pra cidade e vão falar com outros mecânicos, às vezes fala, o cu do burro, eles entendem o que é? Isso até que sim, mecânicos, entre o meio mecânico eles vão entender, mas agora na agência, o pessoal que trabalha com as peças, que tem que falar o nome certo, o correto, pode não entender, vai ficar pensando, que peça, o que esse cara tá falando? Esse é um tipo de diferença também, né? Pessoal do meio mecânico ali, ok, vai entender o que tá falando, mas pessoal de fora diz, eu vou na tua mecânica, eu trabalho no setor de contabilidade.
eu não vou entender se tu me dizer esses nomes, sabe? Pra mim vai ser uma brincadeira, não vai ser realmente o nome. Só que é uma variação de vocês ali, né? Então acaba que a gente de fora não vai entender, mas quem entra nesse meio, todo mundo entende. Dá pra dizer que é uma variação linguística do meio da mecânica. Da profissão, o que acontece às vezes com muitas outras profissões e meios de trabalho. Por exemplo, do futebol, pelada, bucha, que é mais falado aqui no Rio Grande do Sul. Se tu falar com uma pessoa que não acompanha tanto, também não vai saber o que é, né? Outra buchada, por exemplo. Exatamente. E na questão do interior, principalmente existe um vocabulário mais alemão, né? E nas cidades existe um vocabulário mais puxado pro gauchesco, assim, dá pra se dizer. Quando os dois se juntam e terem uma conversa, existe uma confusão, assim, na hora de entender um ao outro? Isso pode acontecer às vezes. O pessoal que se criou na cidade, viveu toda na cidade, a sua família, toda a sua descendência, geralmente viveu em grandes centros urbanos, pode não entender a gente, porque a gente fala certas palavras alemãs no meio do nosso vocábulo. Como, por exemplo, vai falar Trufnen, vai falar meu Hetze, ou Nene, ou pessoas que são da cidade, que nunca tiveram contato com o idioma alemão, não vão entender essas expressões. Assim como a gente é colega, o Douglas, assim, umas palavras que o Gabriel já falou assim na sala, outras pessoas que moram no interior, assim, tu teve uma dificuldade de entender, assim, ficou pensando, o que será aquela palavra que ele quis dizer? Basicamente não, porque ele fala mais no sentido alemão, e eu já venho de família alemã, então já fica mais fácil para mim entender aqui na região. É que na verdade tem uma mudança também entre as idades, né? O Gabriel, pelo que eu vejo, eu entendo tudo que o Gabriel fala. O Gabriel não é uma pessoa que puxa tanto assim pro alemão, o jeito de falar, trocar as letras, mas eu acho que se tu fosse falar com uma pessoa mais de idade, porque eles têm mais isso de falar, mais o P, assim, é tudo pão, eles têm mais disso. E também mais de botar umas palavras de alemão no meio, eu acho que daí teria uma dificuldade maior, assim, porque é bem variado. Até a gente pode ver essa diferença então com as idades, né? A variação entre as idades. O pessoal que é mais de idade se sente, é bem mais, acho que, difícil eles se comunicarem com o pessoal da cidade. E ainda o pessoal mais de idade, eles falam com um tom mais alto e parece às vezes, simplesmente o alemão parece estar sempre xingando. Ele tá só conversando, mas parece que tá gritando e xingando. Isso é bem comum. O pessoal ele já se criou falando alemão, falou alemão toda a vida. Aí, geralmente, o primeiro contato que tiveram com português foi quando foram para a escolinha, que as professoras xingavam, se falavam em alemão, tinha que falar português. Tem que ver como se é um erro, mas na verdade não é um erro, né? Uma variação. Uma variação linguística. Língua, né? E mesmo aprendendo português, o alemão acaba entrando junto no português. E daí vira uma mistura. Eu já vi várias pessoas assim, como eu moro no interior, eu não sei falar o alemão. Mas eu já, por morar assim, participar de uma comunidade, eu já vi muitas pessoas assim, que falam uma frase, aí tem 3 letras no português e tem 3 palavras de português e 3 palavras de alemão, assim, mistura bastante a língua. Eu que sou do interior, eu já não entendo. Então eu imagino o pessoal assim da cidade, né? É bem, acho que essa conversa assim é bem complicada até de se entender, né? Bem curiosa. E já chegou assim na escola, tu chegar a falar umas palavras em alemão e o professor chamar a tua atenção e falar não, tá errado, ou dizer não, estamos estudando português, tem que falar português. Isso já aconteceu? Esse preconceito nunca ocorreu comigo, por causa que, já que o método de educação antigamente era muito mais ríspido, os professores tinham a permissão de bater nos alunos com varinha verde, ajoelhar no milho, ajoelhar em tampinha de cerveja. Tipo, antigamente tinha que andar na linha, tinha que ser correto, senão tu era bonito fisicamente. Hoje em dia não. Os professores são mais tranquilos, pelo menos a maioria com os que eu tive contato, eles aceitam que tem essa variação linguística na nossa região, tanto que eles geralmente são da nossa região e entendem que existe o alemão, mas ocorreu poucos casos. Um caso que aconteceu recentemente, até que eu estava conversando com a minha amiga Sabrina, que está na minha frente, e com o Douglas, eu acabei citando a palavra Hetze, que o professor ele ficou curioso, ficou olhando com uma cara estranha, o que essa palavra significa? Ele falou que em alemão, Hetze, é uma forma que geralmente pessoas que estão no relacionamento acabam chamando de uma forma carinhosa, que seria meu coraçãozinho. Essas variações assim que eu digo da cidade pro interior, né? Se falar uma palavra em alemão, a maioria da cidade não entende.
Vocês acham que já foram criticados às vezes por uma pessoa? Ou a pessoa só não entendeu o que vocês quiseram falar com uma gíria assim da cidade? Porque na cidade também tem suas gírias que às vezes não é tão conhecidas assim. Às vezes, por exemplo, o pessoal, assim, nós jovens, tem às vezes um vocabulário só nosso que a gente conversa entre si. E às vezes a gente vai falar com pessoas adultas e o pessoal não entende o que a gente está querendo falar. Já passou assim, tu tá conversando com alguém adulto e não entender? Meu tio, basicamente, porque eu converso muito com ele pelo WhatsApp e eu falo, quando mando áudio pra ele, eu falo meio do jeito favelado, né? Daquele jeito mais malandrão, daí ele fica bravo. Mas quando eu falo com uma pessoa normal, eu já me quieto, só faço só pra encher o saco dele. E às vezes tem. Maloqueiro não é gente normal, viu? Não. Fazer esse corte e mandava pro Twitter. Já acontece, às vezes, o pessoal mais de idade assim, tem um preconceito com tipo, a nossa avaliação linguística do pessoal mais jovem da cidade. Que fala algumas gírias, às vezes, pra dizer mais pesado, assim. O pessoal já critica. Maloqueiro, favelado, essas coisas. Fique esperto, maluco, senão eu vou te dar um sacode. Até no meu trabalho, assim, eu já ouvi, assim, tava numa conversa, um diálogo com meus colegas, e minha chefe não entendeu uma palavra, acho que era cipar. Assim, uma palavra, uma expressão que hoje em dia é bem utilizada. Cipar é um talvez, né? Cipar que eu vou em tal lugar. Só que as pessoas às vezes mais, não digo de idade, assim, mas mais... Os adultos às vezes não entendem. Não ri. Os adultos às vezes não entendem essas palavras, assim, essas expressões, mesmo que agora elas estejam mais em alta, mas é mais em alta para nós os jovens. E o Giovanni fica bravo comigo às vezes porque eu falo ponha. E lá na região onde minha avó mora, que é no Paraná, eles falam muito ponha. Então ele... Põe a galinha, eu falei isso. Não. Então eu falei, né? E às vezes eu falo ponha porque ele realmente sei. É influência da família, eu também já falo algumas palavras que minha família, realmente por parte de pai, mãe, a mãe do meu pai é do interior. Então, às vezes ela vem pra cá, às vezes eu não entendo, e às vezes eu gosto de uma palavra e eu quero começar a falar aquela palavra, nem eu sei o que significa. Isso, quando eu vou descobrir depois, já tá me influenciando, assim, tô falando com o pessoal da escola, ou do trabalho. Mas isso... o que o Douglas falou mostra também a variação de um estado para outro, né? Sim. Ela é do Paraná, ela falou isso, pode ir lá, todo mundo entende, mas aqui, se tu chega Lá, e falar assim... lá se tu falar o que é quiosque, os caras não vão saber o que é. Lá eles falam edícula. Edícula. O que é isso? Edícula é quiosque. Nossa, Não, já pra ver. A variação linguística aqui em ação. Risoto é galinhada. Tem o risoto que é com vinho, né? Aquelas coisas que eu ia todas. Lá é galinhada, irmão. Bem curioso. E queria entrar também no assunto da internet, que tem já a internet para cruzar para lados positivos e lados negativos. Tu acha que a internet, vocês acham que a internet pode ajudar, principalmente as crianças e os mais jovens, a entender as variações linguísticas do Brasil inteiro? Por exemplo, uma pessoa do Rio Grande do Sul pode entender o português do carioca, do paulista, do mineiro. Você acha que influencia bastante? Pode, porque basicamente hoje se tu botar na internet tu consegue descobrir várias gírias, vários jeitos que os caras falam lá. Até tem uns memes que os caras põem na internet que tipo, se tu falar do jeito que tu fala da tua cidade, os caras vão te pedir uma cerveja lá, os caras vão aumentar para 10 pila a mais. Então eles falam que se tu quiser ir pro Rio de Janeiro tem que falar do jeito do Rio de Janeiro, porque senão eles vão te passar perto, passar desse mentir. Eu acompanho um comediante, o Afonso Padilha, vocês conhecem. Ele veio para o Rio Grande do Sul uma vez e ele não sabia muito bem as variações linguísticas do estado. Ele chegou e ele queria comer um doce. Daí a menina do caixa falou, aceita comer um negrinho? E ele ficou, isso aqui pode aqui, não sei o quê. E ele já ficou. Só que pra eles lá é brigadeiro. Então, claro, foi uma brincadeira ali que ele fez, mas isso já mostra como é diferente de estado para outro um simples brigadeiro. Que nem bolo de chocolate que já tem em São Paulo, a gente chama aqui de nega maluca. Exatamente. E daí você lembra aquele dia que nós tava indo voltando da aula e o cara falou, isso aí é... vamos mudar de comer negrinho. Vamos mudar de assunto. Todo mundo parou e ficou assim. Eu atravessei a rua, todo mundo olhando. Vocês acham, por exemplo, falando disso das variações entre os estados,
Vocês acham que se alguém tivesse em outro estado, tivesse uma cidade de estrela, teria alguma dificuldade? O pessoal da cidade tem até umas gírias que, se for ver, comparando a São Paulo, por exemplo. Mano é uma palavra que eles falam lá e também é falado aqui. Acho que Se é Brasil focalizou em todo. todo o Brasil. Mas tem o interior daqui, a gente fala umas palavras, fala de um jeito que lá em São Paulo eles não sabem nem o que é. Então vocês acham que teria alguma dificuldade deles se relacionarem, se comunicarem? Mas a comunicação é muito importante, né? Se eles fizerem um restaurante aqui, será que eles iam ter alguma dificuldade de entender esse prato, como o Douglas falou, né? Um lugar é risoto, aqui é galinhada. Eles iam ter dificuldade de entender do que se trata? Isso teria, eu acredito que haveria uma dificuldade. Às vezes uma comida, que é a mesma em todo o Brasil, pode ser chamada de várias maneiras, como por exemplo, nossa famosa polenta. Aqui todo mundo pode, de norte a sul do Rio Grande do Sul, todo mundo vai chamar farinha de milho de polenta, né? Mas já em Bahia, por exemplo, vão chamar de canjica. E pode ter sim uma dificuldade de entendimento, que as diferenças de dialeto aqui no Brasil são praticamente infinitas, de estado para estado. Pega alguém do Nordeste lá, Pernambuco, Sergipe, e volta para falar com alguém do Rio Grande do Sul ou da região Sudeste, Sul. Fica falando daquele jeito manhoso, oxi, ai painho. É que até às vezes não tem nem diferença nas palavras, mas o que a gente vê muito, por exemplo, com a Santa Catarina, né? Eles falam muito ligeiro lá, a gente até olhou o vídeo aquela vez na aula, eles falam de uma forma muito ligeira, assim. E nós aqui, acho que no interior até que acontece bastante dessa forma mais ligeira, de falar, eles falam mais alto, mais ligeiro, mas assim, é mais difícil de entender, né? Porque não é tão parecido, eles têm também outras palavras no meio, mas o que mais chamou a atenção é a velocidade que eles falam. Muito ligeiro, diferente daqui, né? Que é mais... Também, tudo igual. É tipo o português de Portugal e o português brasileiro. É tipo a Jordânia que veio pra cá. Exatamente, ela tinha um jeito sotaque assim, diferente. pra Até às vezes a gente Era- falava uma expressão aqui do Rio Grande do Sul, ela achava que era um xingamento. Exatamente. Mas não é uma forma de E ela falar até aqui, fala né? que é mais calminho. Tipo, Ela vem cá, assim. Sim. Bom. Pega assim, Nem boleia tem dela. uma direção, assim, com claro, maravilhoso. São formas diferentes de falar e como né, ela também não entendia nossas expressões, né? De um estado pro outro muda bastante, ela acabava não entendendo às vezes o que a gente estava falando, já dava como xingamento, mas era só uma expressão normal. E pra vocês, por exemplo, uma pessoa que mora no interior ir pra cidade e uma pessoa da cidade ir pro interior, pra vocês qual vai ser a principal dificuldade dessas pessoas para se entender no novo lugar? Eu acho que quem teria a principal dificuldade seria o pessoal da cidade, por causa que a cidade vai falar de um jeito geralmente mais formal, isso se dá em todo o Brasil geralmente, e o interior sempre vai ser de uma forma mais conservadora de sua região. E o que se observa aqui também é que o pessoal da cidade que vem para o interior geralmente continua mantendo o jeito de falar da cidade e acaba só incrementando as palavras do interior no seu falar. Então não acaba dando muita diferença, mas já se o pessoal do interior que vai para a cidade vai acabar sendo ridicularizado pelo seu jeito de fala e vai pedir de vergonha e... Também é basicamente porque a maioria das pessoas mora na cidade. Então é meio que novidade ver alguém que vem do interior daquele jeito. Mãe caipira. Até acontece um preconceito em relação a isso, né? Porque às vezes na escola também, na nossa escola, nunca aconteceu com a gente, mas às vezes as pessoas até acabam xingando, dizendo, não, essa é a maneira errada de falar. Ou alguém vai lá e ouve tu falando com mais pom, mais de um jeito mais do interior, assim, de E o meu pai falar. fala que E ridiculariza, né? quando aconteceu aquele bagulho do êxodo rural, todo mundo veio pra cidade, basicamente ninguém queria contratar os caras que vieram do interior. Meu pai foi um dos únicos que tipo, dava abertura para os caras virem trabalhar. Que os chefes mesmo falavam, aquele cara não serve pra nada, não sei o quê. Só porque falava de idioma da roça. Só porque tipo, falava, daí e meu pai sempre dizia que os caras que melhor para ensinar eram os caras do interior. Os caras não acreditavam, já tinha aquele preconceito já desde de antes de contratar. Tipo, já olhava, do interior, vai embora.
Isso pra mim é loucura, né? Tu não contratar uma pessoa porque Fala de jeito diferente. só porque fala com Isso é pessoas diferentes, isso é né? basicamente até o que acontece com as pessoas pretas. Porque dá, também, às vezes. porque dá a ideia que a pessoa não é escolarizada e que é ignorante. Também. Esse exemplo, assim, que tu falou, Douglas, é um exemplo que eu tinha falado sobre o preconceito, né? Porque, poxa, não contratar por falar com umas expressões diferentes, sendo que todo mundo, isso não, existe um lugar que não tenha uma variação linguística. Aqui no Rio Grande do Sul a gente acha normal, assim, eu, por exemplo, não sabia dessa da canjica com polenta, eu achava que todo lugar é polenta. Não, Exatamente. Lá em Então, Bahia já é canjica. Então, assim, às vezes a gente não se toca que em outros lugares são palavras diferentes, mas quase todas as palavras têm uma maneira de E falar. também as pessoas que tipo, vêm da Venezuela, que tá vindo pra cá, tem bastante venezuelano agora trabalhando no atacadão ali. Os haitianos também já vai ter uma dificuldade pra falar. Cortar essa parte aí. Não. Corta. Tô o clima aqui. Daí tem essa questão aí do haitiano. Até esse dia um foi me pedir informação ali perto da rodoviária. Cara, eu não entendia nada que esse cara falava, entendeu? E eu também fui comprar uma coisa no atacadão. Daí eu falei que era mais pra frente, mano, não sabia onde é. Coitado, cara. Viu? Olha, ele falava parecido com o português? ou- Não, algumas palavras ele falava em português. Deus, ele falava o... No outro ele falava haitiano, sei lá o que. Não, eles falam... É uma mistura de francês com crioulo. Eu não sei como é que é o idioma. É uma mistura de Na verdade, francês. é francês, é um outro francês. Mas é igual ele falava umas palavras em português, umas palavras em Ele ia se O enrolando. pessoal do interior daqui de Estrela também fala assim, umas palavras em português e fala em alemão, né? Então também, até, pra tu ver, até aqui em Estrela, o pessoal que é daqui mesmo, nasceu aqui, tem uma dificuldade de se relacionar com as próprias pessoas daqui. Porque quem não entende alemão não vai ter nada que tá falando, se tu fala as palavras. Einstein, Feinheim. Então é difícil até do É pessoal igual que na- mora aqui. Oh! Vou ter que cortar. Meu ídolo! Agora a gente corta aí então. Então acho que a gente vai chegando no final do nosso podcast, né? Estamos aqui mais ou menos uns 22 minutos conversando. Então, Acho que a gente teve um papo bem legal. vocês entenderam sobre esse assunto, assim, vocês conseguiram obter mais conhecimento sobre. Vamos cortatinha As contatinhas do Gabriel. Cala a boca, namorado. Eu acho que foi um debate bem interessante, assim, acho que esse trabalho até fez a gente pensar mais sobre, né, sair da nossa bolha. Eu, por exemplo, agora também descobri um monte de palavras que eu não sabia que tinha variação em outros lugares, então acho que esse trabalho acaba ajudando a gente até sair da nossa própria bolha, né. E também da gente aprender a fazer novas coisas, a gente aprender a fazer Acho que a gente aprende mais, acho que conversando do que, eu posso dizer, Lendo documentos. lendo documentos sobre várias coisas. Entediante, daí tu acaba não gravando na cabeça. Mas Exatamente. é importante ter esse conhecimento, assim, sobre, porque vai que um dia a gente quer ir pra outro lugar e não consegue se achar nas coisas. Exatamente. Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada Valeu. por assistir o Até a vídeo. próxima. Não, vou começar assim, ó. Eu boto o negócio, eu tiro da Gabriel assim. Tá, peraí. Tá, vou fazer silêncio, peraí. Saudável. Tá, deu. Nem me engasgo. Pode ligar a música do. Ah, ó, agora vamos começar de verdade. Por favor, gente. Não vai. Eu vou Sério. colocar essa parte aqui. Quem botou água no meu copo? Não, eu não vou tomar, mas eu vou ter alguma coisa. Momento político. Tá, né? Ela pegou a folha. Que folha? Aquela rasgada. Vai tomar no cu, cara. Tá. Tá, ô, gente. Ah, vou no banheiro, falou. Para. Acabou isso. Porra, onde é que eu vou ir? Ô, Tá, ok, sexo. Trilha de amor que faz feliz. Alô? Ô! Tem a mãe dela. quem tava ligando? Um sugado.
Como que não aceita? Boa noite, pessoal. Ah, meu, vai te fuder, cara. Sério. Ô, Gabriel. Ah,